Eu nunca imaginei que minha própria irmã seria a causa de um dos momentos mais dolorosos da minha vida. A mesa estava linda, decorada com as luzes brilhantes que piscavam como estrelas, e o cheiro da comida caseira preenchia o ar, criando uma atmosfera que deveria ser de felicidade. Mas ao olhar para os rostos dos meus familiares, percebi que tudo aquilo era apenas uma fachada. O que deveria ser um Natal de paz se transformou em um campo de batalha. Naquela noite, todas as tradições foram seguidas à risca. Tínhamos passado horas preparando a ceia, cada um contribuindo com seu prato favorito. Mas assim que minha irmã começou a falar, a ceia se transformou em um pesadelo. Com um sorriso debochado no rosto, ela olhou para mim e disparou: "Você não tem medo de passar mais um Natal sozinha? Eu não sei como você consegue ser tão paciente." O riso ecoou pela sala como um raio, cortando o clima festivo com uma lâmina afiada. As risadas dos meus parentes ecoaram em meus ouvidos, mas a minha visão se estreitou. O tempo parecia ter parado. Meu coração estava acelerado e uma onda de vergonha me invadiu, sufocando qualquer reação que eu pudesse ter. Eu tentava forçar um sorriso, mas ele era apenas uma máscara. Dali em diante, eu sabia que a minha festa de Natal tinha sido arruinada. Minha irmã sempre foi como uma serpente, sibilando suas provocações enquanto se escondia debaixo de uma pele de ovelha. Mas nesse instante, ficou claro que ela não era uma rival apenas. Ela era a expressão viva do que eu temia. Na verdade, a relação entre nós sempre foi tensa, marcada por disputas e competições que nosso pai parecia valorizar. Nos momentos em que eu achava que finalmente teríamos um entrosamento, ela sempre encontrava uma maneira de cortar o laço que tentávamos construir. A cada conquista minha, um comentário sarcástico, uma insinuação de que eu estava longe do ideal. Era como se ela se alimentasse da minha insegurança. Acho que em algum momento eu havia esperado que com a passagem dos anos essa rivalidade diminuísse. Mas ali, em plena ceia de Natal, percebi que na verdade ela havia se intensificado. A piada cruel não foi apenas sobre a minha vida amorosa, mas uma abertura de um baú cheio de feridas que eu pensava já ter enterrado. A dor da humilhação foi como um choque, e em vez de me defender, eu me sentia paralisada. Nossos pais, que sempre pareciam não perceber o clima pesado entre nós, estavam tão ocupados com a troca de presentes que não viram o veneno que se espalhava pela mesa. A dinâmica familiar se tornava mais clara. Para eles, tudo era perfeito. "Olha a família unida", diriam sem saber que a união era uma ilusão, sustentada por uma toxicidade que corroía nossas relações. Minha mente se enchia de pensamentos. Como minha irmã pôde ser tão cruel? O que eu fiz para merecer essa zombaria pública? A verdade é que, ao longo dos anos, a sensação de não ser suficiente cresce. A comparação constante com a vida dela, que parecia tão cheia de sucesso e brilho, tornava minha própria vida opaca e sem sabor. Eu costumava acreditar que a solidão era uma escolha, mas agora percebia que se tornara uma sentença. Quando o jantar continuou, eu engoli cada garfada como se fossem pedras. Havia um nó na minha garganta que não conseguia desatar. A comida tinha um gosto amargo, e cada risada que surgia na mesa era como uma facada. Enquanto todos se divertiam, eu me sentia como um alienígena que não pertencia àquela família feliz. Todos os olhares se voltavam para mim, mas eu sentia como se fosse invisível, exceto quando minha irmã decidia me tornar o centro das atenções de forma negativa. Tentei desviar o olhar, focando na sobremesa ou na conversa entre meus pais, mas tudo isso só parecia reforçar a ideia de que eu estava isolada. Eu não tinha como escapar. O clima leve da ceia agora parecia uma armadilha, e a única saída era para longe daquela mesa que parecia um campo de batalha. Enquanto a conversa continuava ao meu redor, percebi que a zombaria não era apenas um acontecimento isolado. Era um padrão. Olhei para minha irmã e a vi como ela realmente era. Uma rival que se alimentava da dor dos outros, alguém incapaz de celebrar a felicidade alheia. Naquele momento, uma decisão começou a se formar dentro de mim, como uma semente germinando no solo fértil da raiva. Esse Natal não seria apenas mais uma noite. Era o ponto de virada. Eu tinha que mudar a dinâmica entre nós, e essa humilhação, embora dolorosa, poderia ser o primeiro passo. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber até onde minha história chega. O instante em que a piada foi proferida me fez refletir sobre cada conversa, cada troca de olhares desdenhosos e cada momento em que eu me senti pequena diante dela. A sensação de impotência se transformava gradativamente em um desejo ardente por mudança. Um desejo de não ser mais a vítima na história que a minha família contava. A reação dela não seria a última palavra. Naquelas horas que se seguiram, e enquanto o riso ao meu redor se desenrolava, eu percebi que minha jornada não era apenas sobre romper o ciclo de humilhação, mas também sobre reencontrar a minha própria dignidade. Cada piada, cada olhar,
Cada palavra cortante iria se transformar em combustível para algo maior que estava por vir. Este Natal, embora marcado por dor, seria a semente de uma revolução dentro de mim. A refeição continuava, mas a atmosfera agora era densa, pesada como um manto de tristeza. Enquanto tentava ignorar os olhares curiosos, minha mente se perdeu em um turbilhão de lembranças da infância. As memórias começaram a surgir, uma após a outra, como fotos amareladas que eu havia guardado em um canto escuro da minha mente. Recordei a primeira vez que minha irmã havia me humilhado. Tínhamos apenas 10 anos e era um dia de sol radiante. Estávamos brincando no quintal e eu, cheia de empolgação, decidi mostrar um pequeno truque de mágica que havia aprendido. Com um gesto desajeitado, fiz um movimento que na minha cabeça era impressionante, mas que acabou em fracasso. Minha irmã soltou uma sonora gargalhada e, em questão de segundos, todos os amigos que estavam por perto se juntaram a ela. Naquele momento, eu me senti tão pequena, tão insignificante, e essa sensação nunca mais me abandonou. A cada nova conquista que eu fazia, ela parecia se esforçar ainda mais para me lançar à sombra. Lembro-me de quando fui aprovada no vestibular. A alegria que deveria ser minha foi rapidamente ofuscada por um comentário dela, com a ajuda do nosso pai, é claro. Ele sempre teve um favorzinho para você. O que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma nova ferida que ela se prontificou a abrir. E assim os anos passaram e a dinâmica familiar se tornava cada vez mais complicada. Meu pai, sempre tão ocupado com seu trabalho e suas conquistas, parecia não perceber que para ele eu era apenas a ovelha negra. Ele adorava exibir minha irmã, sempre aplaudindo suas vitórias enquanto eu me esforçava para ser notada, para ser amada. Às vezes eu me perguntava, será que ele realmente não via? Ou estava tão imerso na própria vida que não percebeu como a toxicidade estava consumindo nosso lar? A cada Natal, a situação se repetia. A mesa, repleta de delícias, era o cenário perfeito para a encenação da nossa família unida. Mas eu sabia que por trás daquela fachada havia um abismo. Eu me tornava o alvo fácil, a piada da vez, e minha irmã parecia se deliciar com isso. Naquela noite, quando ela lançou sua provocação, não era apenas sobre estar solteira. Era um ataque à minha essência, um lembrete de que para ela eu nunca seria suficiente. Enquanto as risadas continuavam ao redor da mesa, eu sentia o veneno da comparação se alastrar por mim. As palavras dela ecoavam na minha mente, como um mantra cruel. Você não tem medo de passar mais um Natal sozinha. O que deveria ser uma celebração se tornava um lembrete constante da minha solidão, da minha incapacidade de ser aceita. Porque minha vida parecia tão vazia quando comparada à dela. Era como se ela tivesse o mapa do tesouro e eu apenas um espectador perdido. A tensão na mesa aumentava. Nossos pais, alheios à batalha silenciosa, continuavam a trocar presentes e sorrisos. Olha como é gostoso estar em família, diria minha mãe, sem saber que por trás de sua frase havia um peso que se tornava insuportável. Eu estava ali, tentando manter a paz, quando tudo o que eu realmente queria era gritar, romper as correntes que me prendiam naquela dinâmica disfuncional. Cada garfada que eu dava se tornava um lembrete da minha frustração. A comida, que antes parecia saborosa, agora tinha um gosto amargo que se misturava ao meu desencanto. Eu sabia que, enquanto tentava ser a boa filha, a boa irmã, estava me perdendo. A cada elogio que minha irmã recebia, eu me sentia mais invisível. O amor que eu ansiava parecia sempre estar à distância, como um sonho inalcançável. Minha mente continuava a vagar, enquanto ouvia minha irmã se vangloriando de suas conquistas. Consegui uma promoção no trabalho, agora sou a gerente da equipe. O orgulho em suas palavras era inegável, mas para mim era apenas mais uma facada. O que eu tinha feito para merecer esse tratamento? Porque, em vez de apoio, eu recebia apenas desdém, a raiva que eu tentava ignorar começou a fervilhar em meu interior. Era uma raiva invisível, mas poderosa, que se acumulava a cada insulto, a cada piada. A sensação de impotência me consumia e percebi que estava me afundando em um mar de desespero. Havia uma necessidade crescente dentro de mim, um desejo de mudança que se tornava impossível de ignorar. Aquela cena, aquela mesa, aquelas risadas, tudo isso precisava mudar. Quando o jantar finalmente chegou ao fim, eu sabia que não poderia mais viver assim. A humilhação constante, a sensação de não ser suficiente, tudo isso estava me corroendo por dentro. Eu precisava encontrar uma maneira de me libertar daquela prisão emocional. A ideia de ter que passar por mais um Natal assim me deixava apavorada. O ciclo se repetiria e eu não poderia suportar isso. A raiva que fervia dentro de mim, a solidão que se tornara uma companhia constante, tudo isso estava me empurrando em direção a uma decisão drástica. Eu percebi que precisava romper os laços que me mantinham presa àquela dinâmica familiar tóxica. Era hora de agir, de me colocar em primeiro lugar, de lutar pela minha dignidade e felicidade.
A partir daquele momento, eu não seria mais uma vítima calada. Estava decidida a mudar minha história, mesmo que isso significasse enfrentar a dor e a verdade que sempre estiveram à minha frente. Então, ao olhar para a mesa que agora parecia um campo de batalha, fiz uma escolha silenciosa, mas poderosa. Não mais me deixaria ser o alvo das zombarias e humilhações. Era hora de tomar o controle da minha vida. No fundo, eu sabia que a mudança seria dolorosa, mas a dor da estagnação era insuportável. A raiva invisível que acumulava se tornaria minha força motriz e eu finalmente tomaria as rédeas da minha vida, não importa o custo. A tensão na sala se tornava palpável. Eu sentia meu coração disparar a cada nova risada que vinha de minha irmã, como se cada gargalhada fosse uma facada a mais na minha alma. O momento parecia prestes a explodir, e eu temia que, se eu não dissesse nada, a raiva que fervilhava dentro de mim tomaria conta de cada célula do meu corpo. Enquanto os pratos eram passados e os brindes eram feitos, minha irmã começou a falar sobre suas conquistas acadêmicas e profissionais. Ela se deliciava em cada palavra, como se estivesse em um palco, recebendo aplausos da plateia. E quem diria que eu conseguiria isso tão rápido? O pai sempre disse que eu tenho o que é preciso, ela disse, com um sorriso de superioridade que me fez sentir ainda menor. As palavras pareciam um eco, relembrando a todos que, para ela, eu era apenas uma sombra, uma irmã que nunca esteve à altura. Foi então que, para minha surpresa, ela começou a falar sobre mim. Claro, se não fosse pelo nosso pai me ajudando, talvez você ainda estivesse perdida, não é mesmo? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para mim, como se um holofote tivesse sido aceso, iluminando minha humilhação. A sensação de estar exposta, de ser a piada da vez, era insuportável. Eu não sabia se ria ou chorava. Lembrei da última vez que minha irmã havia me atacado assim, mas era diferente. Desta vez havia algo mais sutil, mais traiçoeiro. Eu percebia que ela estava manipulando a percepção da família sobre mim, e isso me fazia sentir traída. A mesa, que antes era um espaço de união, agora se transformava em um campo de batalha, e eu me sentia cada vez mais isolada. A ideia de que minha irmã, a pessoa que eu deveria poder confiar, estava jogando meu nome na lama era devastadora. Olha, não é fácil para todos terem a mesma sorte que você, né? Eu consegui responder, forçando um sorriso que mal conseguia sustentar. Mas assim que as palavras deixaram meus lábios, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. A raiva que eu tentava manter enterrada estava à beira de se manifestar. Eu não poderia mais suportar isso. A humilhação, que antes era apenas um veneno silencioso, agora era uma chama ardente. Eu queria gritar, queria que todos soubessem o que realmente estava acontecendo por trás das cortinas dessa família disfuncional. Como eu poderia continuar a ser a boa filha, a boa irmã, se isso significava me submeter a esse tipo de tratamento? Quando minha irmã começou a falar de suas viagens, de suas festas, de seus relacionamentos, eu percebi que estava prestes a perder o controle. E você como é que está? Esperando o príncipe encantado chegar na sua porta. Ela riu e os outros acompanharam, como se fossem marionetes em seu espetáculo. Aquelas palavras foram a gota d'água. A raiva se transformou em determinação. Olha, eu não tenho que provar nada a ninguém, muito menos a você, eu disse, a voz tremendo de emoção. O silêncio que se seguiu foi quase surreal. Todos pararam para me olhar, e por um momento eu consegui sentir a força das minhas palavras ecoando na sala cheia. Minha irmã arregalou os olhos surpreendida, enquanto os outros pareciam absorver a atenção. Você não tem ideia do que é viver à sombra de alguém que se alegra com suas derrotas. Eu continuei, a cada palavra se tornando mais forte e mais clara. Eu não sou a sua rival, eu sou sua irmã e eu mereço respeito. O olhar de espanto de minha irmã me deu um impulso, e eu percebi que, por um breve momento, havia recuperado minha voz. As lembranças de todos aqueles natais onde eu me sentia invisível começaram a vir à tona, e eu as usei como combustível. Era como se uma cortina estivesse sendo levantada e, pela primeira vez, eu pudesse ver a verdade. Você sabe o que é mais doloroso? É saber que, mesmo assim, você decide se colocar em um pedestal enquanto me empurra para baixo. Não é o que uma irmã faz. A sala estava em um silêncio sepulcral, mas havia uma expectativa no ar. Eu sentia que, se continuasse, poderia finalmente ser ouvida. A raiva que antes me consumia agora se transformava em liberdade. E então a revelação que eu não esperava veio à tona. Você não faz ideia de como eu me sinto, vivendo em sua sombra todos esses anos. E acredite, não é só você quem se sente assim. Eu descobri que você tem falado mal de mim para nossos pais e amigos, manipulando a percepção deles sobre mim. Isso é traição e eu não posso mais permitir que isso continue. A expressão de minha irmã mudou. O sorriso que antes adornava seu rosto agora era uma máscara de confusão e raiva. O que eu havia dito a feriu de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível.
Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio crescente dentro de mim. Naquele momento, percebi que não poderia mais tolerar a humilhação. Eu não era mais a menina tímida que aceitava as piadas e os ataques. Eu estava pronta para confrontar o que havia me ferido, e a luta que se desenrolava ali não era apenas entre mim e minha irmã, mas entre quem eu era e quem eu queria me tornar. O que ela não sabia era que eu estava apenas começando a me libertar das correntes que me aprisionavam. A mesa que antes parecia um campo de batalha agora se tornava um espaço de transformação. Enquanto a tensão e a expectativa pairavam no ar, eu sabia que meu caminho estava prestes a mudar. O Natal, que antes era um símbolo de dor, começava a se transformar em um catalisador para minha liberdade. E naquele instante, com o olhar fixo em minha irmã, eu decidi que não apenas lutaria por mim mesma, mas também por todas as vezes que havia me silenciado. O ciclo havia quebrado e eu não voltaria atrás. A sala estava em silêncio e eu podia sentir o peso das palavras não ditas pairando no ar. O olhar de espanto da minha irmã ainda estava gravado em minha mente. Eu tinha encontrado a coragem para me manifestar e, pela primeira vez, ousei expor a verdade, mas isso ainda não era suficiente. O desejo de me libertar daquela opressão silenciosa pulsava dentro de mim como um tambor frenético. Foi nesse momento que uma ideia começou a brotar em minha mente. Lembrei-me de um antigo diário que minha mãe tinha deixado para trás, um objeto que sempre considerei apenas um relicário de memórias. Eu sabia que estava guardado na caixa empoeirada no sótão, um lugar que eu raramente visitava. Mas agora sentia que aquele diário poderia conter a chave para entender a origem da toxicidade que permeava nossa família. Eu preciso de um tempo, eu disse, interrompendo o silêncio constrangedor. Sentia que precisava me afastar, procurar aquele diário e descobrir o que havia sido escondido por tanto tempo. Com um aceno de cabeça, deixei a mesa e segui para o sótão, o coração acelerado e a mente cheia de questionamentos. Quando cheguei ao sótão, a luz fraca iluminava a poeira que dançava no ar. O cheiro de madeira envelhecida e o som do ranger das tábuas sob meus pés me lembravam de um mundo que havia sido esquecido. A caixa estava lá intocada, como se estivesse esperando por mim. Com as mãos trêmulas, abri a tampa e, ao olhar para dentro, uma onda de nostalgia me atingiu. Entre fotos antigas e brinquedos quebrados, lá estava o diário. Pego o caderno em mãos, ele estava desgastado e amarelado, as páginas um pouco amassadas. Enquanto folheava as páginas, uma mistura de ansiedade e esperança tomou conta de mim. O que aquelas páginas poderiam revelar sobre a nossa infância, a relação com minha mãe e, principalmente, sobre minha irmã? Conforme lia, as palavras começaram a saltar em minha mente. Minha mãe descrevia momentos que eu havia esquecido, mas que de alguma forma moldaram nossa história. Ela falava sobre a maneira como minha irmã sempre foi a favorita, a menina que iluminava a casa com seu charme e inteligência. Para cada conquista de minha irmã, havia uma nota de orgulho, enquanto eu, em comparação, parecia uma sombra nas entrelinhas. Uma das passagens me chamou a atenção. Acredito que minha filha mais velha precisa de mais atenção, mas a pequena sempre precisa de tanto apoio e amor. Eu não sei como equilibrar isso. As palavras de minha mãe eram um eco do que eu sentia ao longo de toda a minha vida. Eu percebi que por trás de cada conquista da minha irmã, havia não apenas orgulho, mas uma pressão constante que eu nunca havia notado antes. Ela sempre foi colocada em um pedestal, enquanto eu lutava para ser vista. Com cada página que virava, sentia a raiva e a tristeza se transformarem em algo diferente, clareza. Não era apenas uma rivalidade entre irmãs. Havia um enredo familiar complexo que precisava ser desvendado. Minha mãe, na tentativa de ser justo, acabara criando uma dinâmica tóxica. Quando finalmente cheguei ao final do diário, uma revelação chocante me aguardava. Um segredo sobre um evento do passado que havia moldado a relação entre minhas irmãs e nossa mãe. Fui atingida por uma onda de emoção ao ler sobre uma briga que ocorreu entre minha mãe e minha irmã quando éramos crianças. Uma discussão sobre carinho, atenção e, acima de tudo, o poder que a aprovação de nossa mãe tinha sobre nós. Minha irmã tinha se sentido abandonada e isso havia moldado seu comportamento competitivo. Eu fechei o diário com um estalo, o som ecoando no vazio do sótão. A raiva que antes me consumia agora se transformava em compaixão. Eu percebia que minha irmã não era apenas uma rival, ela também era uma vítima das circunstâncias que nos cercavam. E por mais que quisesse me vingar, a verdade que descobri era que eu precisava agir de maneira diferente. Voltei para a sala, decidida a enfrentar minha irmã não com hostilidade, mas com uma nova perspectiva. O que eu havia descoberto me deu a força necessária para não apenas reivindicar minha dignidade, mas também para entender a dor dela. Quando cheguei à mesa, o clima estava tenso. Os olhares estavam fixos em mim, esperando que eu dissesse algo.
Minha irmã parecia nervosa, como se sentisse que a tempestade que se aproximava não era apenas sobre a rivalidade entre nós, mas algo mais profundo. Eu encontrei o diário da nossa mãe, eu disse, minha voz firme, e eu entendi algumas coisas que nunca havia compreendido antes. O murmúrio na sala era quase palpável. Ela sempre teve suas razões, não é? Nós duas temos nossas feridas, continuei, olhando diretamente nos olhos de minha irmã. Eu não quero mais que isso nos separe. Olhar para trás e ver o que nos fez assim é importante. Quero que possamos superar isso juntas. A expressão de minha irmã mudou. As defesas dela começaram a ceder e eu vi uma centelha de vulnerabilidade em seu olhar. Você realmente acha que podemos mudar? Ela perguntou, a voz trêmula. Sim, respondi com a certeza que agora preenchia meu coração. Mas precisamos encarar a verdade. Eu não sou sua rival e você não é a minha. Somos irmãs e merecemos o amor que nossa mãe desejava nos dar, mas que muitas vezes não soube como. A sala estava em silêncio, mas eu sabia que tinha dado o primeiro passo em direção à cura. O que começara como um ciclo de humilhação agora poderia se transformar em uma oportunidade de renovação. A vingança que eu planejava não era mais importante do que a reconciliação. E assim, naquele Natal, a verdadeira transformação começou. Quando desci do sótão, a revelação que havia encontrado no diário queimava em minha mente como um incêndio florestal. Cada palavra, cada frase, cada sentimento que minha mãe havia registrado parecia ter me dado as armas que eu precisava para enfrentar a verdade. Não era mais apenas sobre mim e minha irmã. Era sobre a dinâmica familiar que havia nos aprisionado em papéis que não escolhemos. Eu precisava compartilhar isso com minha família e, mais importante, precisava que minha irmã visse como as coisas realmente eram. Ao entrar na sala novamente, percebi que a atmosfera havia mudado. As conversas que antes eram cheias de risadas agora estavam sufocadas por um silêncio tenso. O olhar de desprezo e desprezo que minha irmã costumava me lançar parecia ter se dissipado, substituído por uma mistura de curiosidade e medo. Meus pais observavam e eu podia sentir que a tensão estava prestes a explodir. Eu encontrei algo no sótão, comecei, a voz tremendo, mas determinada. Um diário da nossa mãe. O murmúrio que se seguiu me deu uma dose extra de coragem. Ele fala sobre nós, sobre a nossa infância, e eu acho que é hora de pararmos de esconder a verdade. Minha irmã estava visivelmente inquieta. Seus olhos estavam arregalados, como se tentasse prever o que eu diria a seguir. Vocês se lembram da forma como ela sempre falava de você, nome da irmã, como se você fosse perfeita em tudo. Como se eu fosse apenas uma sombra. A última palavra saiu como um sussurro, mas a sala estava tão silenciosa que parecia um grito. A reação foi instantânea. Meu pai se virou para minha irmã e suas feições mudaram de curiosidade para uma expressão de preocupação. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, e sua voz estava carregada de um peso que antes não existia. Eu quero dizer que, enquanto você recebia todo o amor e atenção, eu me sentia invisível. E isso não foi culpa da nossa mãe. Foi a maneira como você sempre a manipulou para que ela visse apenas suas conquistas. As palavras saíram como balas, atingindo os alvos certos. O rosto da minha irmã ficou pálido, mas eu não podia parar. Eu precisava continuar. Você sempre foi a favorita, sempre teve tudo o que queria, e isso moldou quem você é. Mas e eu? A única coisa que eu queria era ser aceita, ser vista. E agora, eu vejo que também sou uma vítima dessa dinâmica. Cada frase que eu dizia parecia quebrar uma camada de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. Eu podia sentir a tensão crescendo, as vozes de apoio começando a se erguer ao meu redor. Meus pais olhavam para minha irmã com um misto de decepção e confusão. A verdade estava começando a emergir e a manipulação que ela sempre usou estava sendo exposta. Você nunca considerou como eu me sentia, nunca parou para pensar no quanto suas palavras machucavam. Quando você zombou de mim na ceia de Natal, não era apenas uma piada. Era um eco da sua necessidade de se sentir superior, de me menosprezar para se sentir bem consigo mesma. Eu sentia que estava saindo de um estado de apatia e finalmente confrontando a fonte da minha dor. Isso não é verdade. Minha irmã tentou defender-se, mas a fraqueza em sua voz não se comparava à força que eu estava sentindo. O olhar de reprovação dos meus pais estava se tornando insuportável para ela e eu não podia deixar isso passar. Olha, eu não estou aqui para atacar você. Estou aqui para finalmente trazer à tona o que sempre esteve escondido. A verdadeira verdade sobre nossas vidas, sobre nossas relações. Meus olhos encontraram os dela e pela primeira vez ela parecia vulnerável. Eu não sou a única que precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda de um jeito diferente. A sala estava em um frenesi. Meus pais começaram a murmurar entre si, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que eu havia exposto. A verdade estava começando a configurar uma nova narrativa em nossa família.
Minha irmã, antes tão poderosa com suas manipulações, agora estava sendo desmascarada e a realidade estava se desdobrando diante de nós. Você não pode simplesmente jogar isso em mim. A vida não é tão simples. Ela gritou, mas não havia mais a mesma confiança em sua voz. Eu podia sentir que o controle estava se deslocando. Sim, a vida é complicada e cheia de nuances, mas isso não significa que devemos ignorar a dor que causamos uns aos outros. O que eu dizia agora era uma declaração de independência. Eu não queria mais ser a vítima. Queria ser parte da solução, e isso exigia que minha irmã também se confrontasse com sua verdade. O silêncio se instalou novamente, e eu percebi que havia uma nova tensão no ar. A dinâmica tinha mudado. A percepção de todos sobre minha irmã estava se transformando. Aquela que sempre parecia intocável agora estava sendo desnudada, e eu sentia uma onda de alívio e empoderamento. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada. Eu não sou perfeita e eu não quero ser. Eu só quero que a nossa família seja um lugar onde todos possamos ser nós mesmos, sem medo de julgamento, sem manipulação. Minha voz começou a tremer, mas a determinação era palpável. Chegou a hora de encarar a verdade, mesmo que doa. Então, para minha surpresa, um dos meus pais se levantou. Minha mãe, com a voz embargada, disse: "Nós precisamos conversar sobre tudo isso. Precisamos entender a nossa história para que possamos curar." O olhar de minha irmã vacilou e eu percebi que finalmente a balança estava se inclinando. Ela não era mais a única com voz. Agora eu tinha a minha e usaria para buscar a verdade e a justiça que merecíamos. Esse foi o momento em que tudo mudou. A verdade havia sido exposta e a sala estava prestes a se tornar um campo de batalha emocional. Mas ao invés de temer, eu me sentia pronta. Era minha vez de contar a história e eu estava determinada a não me calar mais. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Os olhares dos meus pais se alternavam entre mim e minha irmã, como se estivessem tentando decifrar um enigma que, até aquele momento, parecia impossível de resolver. Eu podia sentir o peso da expectativa, um desejo coletivo de que a verdade finalmente viesse à tona. "Você não pode simplesmente jogar isso na nossa cara", minha irmã respondeu, tentando recuperar o controle da situação. Sua voz, antes cheia de desdém, agora soava como um grito de desespero. Era claro que a revelação do diário havia abalado suas estruturas, e a máscara de perfeição que ela havia usado por tanto tempo começava a rachar. "Eu estou apenas dizendo o que está escrito lá, nome da irmã. A nossa mãe escreveu sobre como você sempre teve o amor dela, enquanto eu me sentia invisível, e isso não é culpa dela. É a maneira como você sempre manipulou a situação para se colocar no centro, como a estrela da família." Eu disse, a raiva e a dor misturadas em minha voz. "Você nunca parou para pensar em como isso me afetou, não é?" Ela hesitou e, por um breve momento, vi um vislumbre de vulnerabilidade em seu olhar. Mas logo a defensiva retornou, como uma armadura que ela não estava disposta a retirar. "Você está distorcendo tudo. Eu sempre quis o melhor para você e você sabe disso. Não é minha culpa se você não consegue enxergar isso. Mas eu não quero mais ser a sombra. Chega, é hora de falarmos sobre como a dinâmica familiar nos feriu. Não é só sobre você e o seu papel, mas sobre como todos nós lidamos com isso. A verdade é que estamos todos machucados. E se não falarmos, nunca poderemos curar", eu disse, sentindo que cada palavra era um passo em direção à libertação. Nesse instante, meu pai, que até então estava em silêncio, finalmente se manifestou. "Eu não sabia que você se sentia assim, meu nome. Nunca percebi que havia essa tensão entre vocês. Eu sempre pensei que a felicidade da nossa família fosse suficiente. Mas pelo que você está dizendo, parece que não fomos justos com você." Sua voz estava carregada de arrependimento e eu pude sentir um leve alívio se formando em meu peito. A verdade estava se revelando e era o momento que eu tanto esperava. Eu só queria ser vista, pai. Sempre fui a invisível, a que estava lá, mas nunca realmente presente. E isso me fez sentir menos, como se eu não tivesse valor algum. Eu continuei, a emoção transbordando. "Eu não quero mais viver assim. Não quero mais ser a pessoa que aceita as migalhas do amor da nossa família." A sala estava em um silêncio profundo, a única coisa que se ouvia era a respiração pesada de todos. Minha irmã parecia estar lutando com suas emoções, e eu percebi que a máscara dela estava se quebrando, revelando uma fragilidade que eu nunca havia visto antes. Eu não sabia que você se sentia assim", ela finalmente admitiu, a voz trêmula. "Eu sempre pensei que você estivesse bem, que não se importava. Mas eu me importava. E me importo ainda. O que precisamos fazer agora é aprender a nos importar uns com os outros de verdade. Não podemos continuar vivendo nessa mentira." "Precisamos de ajuda", eu disse, sentindo a urgência das minhas palavras. "É hora de buscarmos a verdade e a cura."
Meu pai olhou para minha mãe, que estava sentada em silêncio, observando tudo com um semblante de tristeza. Precisamos conversar sobre isso como uma família. Não podemos deixar que os erros do passado nos definam. Precisamos encontrar um caminho para seguir em frente juntos, ele disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Foi então que minha irmã, com lágrimas nos olhos, se virou para mim. Eu sinto muito por tudo. Não percebi que estava machucando você. Eu só queria ser a melhor e pensei que isso significava ser a favorita. Mas eu não queria que você se sentisse assim. Nunca quis isso. As palavras dela saíram como um desabafo e, pela primeira vez, vi um sinal de arrependimento genuíno. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto dela, um novo entendimento começou a surgir entre nós. A verdade que eu havia trazido à tona não apenas desmascarou a dinâmica tóxica que havia nos prendido, mas também abriu espaço para a cura. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas finalmente sentia que a liberdade estava ao nosso alcance. Vamos trabalhar nisso. Vamos buscar ajuda juntos. Podemos fazer isso se estivermos dispostos a enfrentar a verdade, eu disse, sentindo a esperança florescer em meu coração. Eu quero ser parte dessa família, mas precisamos ser honestos uns com os outros. Precisamos nos apoiar. A sala estava cheia de uma nova energia, uma sensação de renovação. A verdade que antes parecia ser uma barreira agora se tornava a ponte que nos uniria. A dinâmica familiar estava mudando e eu sentia que a liberdade estava, finalmente, ao nosso alcance. Enquanto todos começavam a conversar, a tensão que antes pairava no ar agora se transformava em um espaço seguro para a vulnerabilidade. Eu sabia que esse era apenas o começo. A jornada seria difícil, mas estava disposta a enfrentá-la. E, mais importante, eu estava pronta para viver a vida que sempre sonhei, livre do peso da humilhação e da toxicidade familiar. Se essa história tocou você, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como esta.